O engajamento do judiciário na defesa do meio ambiente, a redução da idade penal e o combate à violência urbana são os principais destaques do Brasil Justiça desta semana. Para falar sobre esses assuntos, o nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, Rui Guilherme Souza Filho. Ele é professor de Introdução ao Estudo do Direito e membro da Academia Amapaense de Letras Jurídicas e da Associação dos Poetas e Escritores do Amapá. Na MB, ocupa o cargo de vice-presidente de Assuntos Ambientais. Dr. Rui, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. É um prazer estar aqui no programa Brasil Justiça para tratar de tópicos que eu tenho certeza são interesse não apenas da magistratura, mas do interesse da sociedade como um todo. E no que eu puder contribuir, estarei pronto para fazê-lo. Dr. Rui, como é que o senhor vê a importância da preservação do meio ambiente pelo Poder Judiciário? Veja bem o seguinte, a preservação do meio ambiente não deve ser uma preocupação isolada de nenhum grupo, mas de todo o gênero humano, porque nós dependemos do meio ambiente para nós podermos continuar navegando nesta bolinha azul que circula pelo infinito, que é o planeta Terra. Então, o Poder Judiciário, os juízes, como todos os cidadãos, como todo elemento humano, como todo ser humano, tem que se engajar e se engajar de uma forma comprometida com a preservação do meio ambiente, para evitar que a degradação do meio ambiente traga, como já trouxe tantas vezes, consequências nefastas para a vida na Terra, e não apenas para a vida do homem, mas para a vida das plantas, para a vida dos animais, para a própria preservação de um clima estável no mundo. Então esta deve ser uma conscientização que passa necessariamente pelos juízes enquanto cidadãos, é um ato de cidadania. E o ato da cidadania significa saber que viver é tão fácil. A arte está em conviver, porque a convivência é viver com alguém. E todos nós vivemos em sociedade, vivemos com alguém, vivemos com o nosso vizinho, vivemos com a nossa família. Então, por isso, para nós podermos continuar convivendo e vivendo em um planeta onde não se transforme a natureza em alguma coisa que vai ser apenas uma lembrança do passado ou um arquivo das memórias eletrônicas, é preciso o engajamento de todos e os juízes não estão livres disso. Eles têm que ser concitados a trabalhar na causa do meio ambiente. O senhor acha que o assunto meio ambiente é pouco explorado no Poder Judiciário? Acho que sim. Acho que, como juiz, o que acontece é que nós temos a tendência de dizer que somos pessoas muito ocupadas. Somos pessoas tão preocupadas com a movimentação dos processos, com a prolação das decisões judiciais, que às vezes nós nos colocamos neste pequeno universo e esquecemos o mundo em nosso torno. Mas o juiz precisa sim, como disse, como todo cidadão, engajar-se na defesa do meio ambiente, porque disso representa viver melhor, viver em cidades mais limpas, viver com fontes de água, e a água é indispensável para a vida, entendeu? Então, esse engajamento é alguma coisa que é necessária, não apenas do judiciário, mas, como eu disse, de todo cidadão. O exercício da cidadania necessariamente passa pelo respeito para com a natureza como sendo fundamental para a própria preservação da vida e da saúde. O senhor disse que é possível o maior engajamento do Poder Judiciário no meio ambiente. E do Ministério Público também é possível? Deve haver, como eu disse, o engajamento de todos, magistrados, membros do Ministério Público, pessoal da comunidade jurídica, advogados, de todo homem. Esse compromisso deve haver, e deve haver de uma forma engajada, de uma forma atuante. Você quer ver um exemplo? É mostra de cidadania uma pessoa que não suja a rua. Jogar lixo na rua significa emporcalhar a cidade e atribuir apenas para o poder público a missão de manter as cidades limpas significa omitir-se em relação a alguma coisa que você deve fazer naturalmente. Você não mantém sua casa limpa?
você não mantém as dependências onde você trabalha, não faz questão de manter os limpos. Façamos o mesmo com o meio ambiente, façamos o mesmo com as cidades, façamos o mesmo com os cursos d'água, para evitar o que acontece em tantos lugares e se lançar dejetos, e às vezes dejetos que vão levar séculos até que eles vão se desintegrar, e assim criando problemas para o meio ambiente. Você acha que o Brasil está trabalhando adequadamente o tema do meio ambiente? Não, não está. O Brasil não está. Nós estamos muito atrás em relação ao que vem fazendo vários outros países, notadamente na Europa, notadamente, por exemplo, na Finlândia. Então, no Brasil nós temos algumas ilhas de preservação e temos continentes de devastação. Então, a participação do juiz, a participação do membro do Ministério Público tem que ser dado na medida em que deve haver uma ação conjunta para coibir ao máximo possível ações deletérias para com a natureza. É viável compatibilizar a defesa do meio ambiente com a exploração dos recursos naturais pelo homem? Isto é uma velha e antiquíssima questão, porque a questão é, vai se manter, por exemplo, no tocante à Amazônia, a floresta intocada, ou nós vamos derrubar as florestas para que de lá se possa tirar a sobrevivência do homem? Deve-se manter a fauna intocada, quando se sabe que muitas vezes o caboclo, principalmente o caboclo do interior da Amazônia, caça para sobreviver, para comer. Ele não tem açougues no meio da floresta. Porém, tem que haver um senso muito grande de equilíbrio para evitar exatamente que as coisas saiam do eixo e caminhem para o rumo da devastação. Por isso, é muito, muito, muito importante desenvolver esse sentimento de cidadania em relação ao meio ambiente. E o Brasil está atrasado em relação à preservação do meio ambiente. Os países europeus, alguns deles, devastaram as suas florestas. E agora estão buscando madeira na África, madeira na Amazônia, madeira em outros locais do planeta, porque não tem mais de onde retirar o material necessário. Mas a própria madeira é um recurso que, embora ele seja produto, por isso renovável, ele um dia acaba. Então aí nós temos que esperar que a tecnologia nos ajude para que se possa cada vez mais devastar menos e aproveitar mais os recursos naturais, a fim de que eles não nos venham a faltar. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, Rui Guilherme Souza Filho, vai falar sobre a redução da idade penal. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Termina no dia 30 de setembro o prazo para as inscrições do 5º Encontro Nacional de Juízes Estaduais, o ENAGE, que neste ano abordará o tema Magistrado Garantidor da Democracia. O evento vai ocorrer de 24 a 27 de outubro no Costão do Santinho, em Florianópolis. As inscrições variam de R$ 450 a R$ 600 para os magistrados associados e devem ser feitas no site www.amb.com.br/enage. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o engajamento do Judiciário na defesa do meio ambiente. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, Rui Guilherme Souza Filho, vai falar sobre a redução da idade penal. Doutor Rui, no Brasil, a maioridade penal começa aos 18 anos. Fala-se em diminuir para 16. Como é que o senhor vê a redução da idade penal? Renata, a norma jurídica ela é tanto menos imperfeita quanto mais ela é dotada de um conteúdo de valor. Porque fazer um julgamento nada mais é do que relacionar um objeto ao valor que ele tem. Então, assim, a norma jurídica que está decalcada em um tempo, em um marco temporal, ela é uma norma, em princípio, sem conteúdo de valor. Ela é uma norma que é mais uma convenção. Então, assim, por exemplo, a gente vê
que a formulação de prazos dentro do processo judicial. Para apelação, o prazo é de 15 dias. No processo trabalhista, o prazo é unificado em 8 dias. Qual dos dois está certo? 15. Se é 15 dias para apelação, por que não 20? Por que não 10? Se é 8 dias para o recurso trabalhista de modo geral, por que não 16 ou 12? Então a gente vê que essas formulações jurídicas decalcadas em números, elas são desprovidas de um conteúdo que é fundamental para que a norma jurídica seja menos imperfeita, que é o conteúdo de valor. Então, assim dizer, por que a maioridade hoje é 18 anos quando ela era 21? Da mesma forma, no que diz respeito à responsabilização penal, por que aos 18 anos? Por que não aos 16? Aos 14, aos 12? Então, quer dizer, essas formulações marcadas por fases da distribuição etária de alguém, elas não representam norma de valor. São convenções, puras convenções. Então, outra coisa que a gente tem que ter em mente, que é preciso não se esquecer, é que fazer justiça não significa vingar-se dos outros. Então, muitas vezes, quando o autor do fato, seja ele responsabilizável por já ter completado 18 anos, ou por ter menos do que isso, quando ele pratica um fato qualquer, desperta-se na vítima, nos familiares da vítima, um desejo de vingança, porque isso é próprio da natureza do homem. Né? Querem que a justiça seja feita como uma retribuição que vingue a ofensa recebida. Isso é um profundo retrocesso no que diz respeito ao caminhar da humanidade. O direito caminha para e passo com a humanidade. Então, a responsabilização penal, hoje, começa aos 18 anos. Mas a gente viu recentemente acontecer um crime hediondo praticado por uma pessoa que estava com 17 anos, 11 meses e 27 dias. Faltavam 3 dias para ele completar 18 anos. Ele assaltou alguém e, não contente em retirar os bens móveis da sua vítima, ele a matou, tendo um motivo. Daí a 3 dias ele estaria pronto para responder a uma ação penal e teria praticado um crime hediondo, que é o crime de latrocínio. Esses 3 dias, que grande diferença fazem como simples marco temporal. Por isso é que a questão da responsabilização penal a partir de uma determinada idade tem que ser olhada com grande cuidado. A AMB fez uma pesquisa, e na pesquisa entre os juízes que foram pesquisados, disso resultou que a maioria entendeu que seria preferível reduzir a responsabilização penal de 18 para 16 anos, decalcados em vários argumentos. Alguns deles, por exemplo, que com 16 anos você pode eleger o presidente do seu país, mas você, se praticar um crime, você não vai responder por ele. Está compreendendo, Renata? Então, essa responsabilização tem muito a ver com o nível de consciência de quem está praticando o mal feito. O senhor acha que essa redução da idade penal ela pode diminuir a criminalidade? Não, claro que não. Não necessariamente. Porque a ideia de pena como retribuição nunca será capaz de ser um instrumento absolutamente eficiente para restabelecimento da ordem e da paz, que é o que o direito busca, o que o direito procura em última análise, é isso, a paz e a harmonia. Então você veja, a aplicação de uma pena, por mais dura que seja, ela não retribui de uma forma perfeita. Por isso que as normas penais são chamadas de normas imperfeitas. Uma pessoa que mata, se ela for condenada, ainda que a prisão perpétua, ainda que a pena de morte, que nós não estamos aqui para defender a pena de morte, ao contrário, mas ainda que se aplicasse a ela a pena de morte, restabeleceria a vida da vítima que morreu? Não. Então a norma penal, de modo geral, é uma norma muito imperfeita, porque ela não importa em nenhuma retribuição do mal que foi feito. Adolescentes vêm cometendo crimes como latrocínio, que implica matar a vítima para roubar, onde ele pode pegar uma pena máxima de até 3 anos. Para o senhor, a legislação deve continuar do jeito que está ou não? Na minha opinião pessoal, e eu fui juiz de varas criminais,
embora tenha sido a maior parte do meu tempo na magistratura, meu tempo ativo como juiz cível, na verdade o que se vê é o seguinte, não é a aplicação de penas mais duras que irá fazer com que a criminalidade diminua. Exemplo, o que tem que ser feito, o trabalho a ser realizado, isso é um trabalho de todos nós. A base está na formação de uma consciência cidadã. Por exemplo, o tráfico é uma das coisas mais hediondas que pode acontecer. O tráfico de entorpecentes. Porque o traficante, ele é absolutamente indiferente à sorte da pessoa que ele induz a usar a droga para depois utilizar esta mesma pessoa para fazer a traficância. Compreendeu? Então, esta pessoa que se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes, ele é absolutamente indiferente à dor que ele causa, destruindo famílias, destruindo vidas, destruindo pessoas, levando pessoas para se entregarem à prostituição, vendendo o próprio corpo para poder comprar a droga que ele foi muitas vezes induzido a usar. Então não é a aplicação de penas mais duras que irá diminuir, mas um trabalho muito mais atrás, muito mais na base, que é o engajamento de todos nós, desde a família, desde a escola, desde a sociedade, desde as comunidades de bairro, desde as associações de magistrados, das associações do Ministério Público, das seccionais da Ordem dos Advogados, tem que se engajar todo mundo para tentar fazer com que modifique a consciência do cidadão, para que o cidadão se torne menos induzido a achar que uma retribuição violenta praticada pelo Estado, uma pena duríssima aplicada pelo Estado, vai mudar o estado de coisas no tocante à criminalidade. Exemplo recentíssimo nós tivemos no Rio de Janeiro com a viagem do Papa Francisco. 3,5 milhões de pessoas se aglomeraram na praia de Copacabana. É quase o dobro daquela multidão que se reúne no Réveillon para assistir à queima dos fogos. E testemunha de pessoas do Rio de Janeiro viram que a cidade mudou. Viram que a cidade fez com que as pessoas, os peregrinos e os cariocas, e as pessoas de outros estados, os brasileiros de outros estados, e muitos foram os que acorreram para assistir, para ouvir o Papa na sua vinda ao Brasil, viram que essas pessoas se cumprimentavam, sorriam umas para as outras, e não se teve conhecimento de prática relevante de atos de violência durante a visita deste homem. Pergunta-se, este episódio não mereceria uma reflexão maior da parte de todos nós para que nós tentássemos fazer com que em Brasília as pessoas entendessem melhor, como por exemplo no trânsito. É um ato de violência no trânsito você ultrapassar um sinal que está fechado para você, seja você motorista, seja você pedestre. É um ato de violência. Como motorista, você está correndo o risco de causar danos à incolumidade física de alguém. Como pedestre, você está arriscando a si mesmo e arriscando o motorista, que muitas vezes é obrigado a fazer manobras evasivas arriscadíssimas e acaba se dando muito mal. O sistema carcerário brasileiro, com prisões superlotadas, comportaria mandar adolescentes para presídios que cometeram crimes hediondos? Não. Na mesma linha de raciocínio, nós temos que pensar o seguinte: a pena não deve ser utilizada como instrumento de vingança da sociedade contra o criminoso. A pena deve ser utilizada como um instrumento de recuperação de quem delinquiu, a fim de que esta pessoa possa reeducar-se. É por isso que nas polícias militares, nos quartéis das polícias militares, estão agora instruindo os agentes policiais militares para que não se refiram aos presos que estão cumprindo pena, internos, assim chamados por outros, que não sejam chamados de criminosos, nem de delinquentes, nem de acusados, mas de educandos, ou reeducandos. A chance de tudo está, Renata, não tenho dúvida nenhuma, numa conversão íntima no que diz respeito ao exercício da cidadania e a multiplicação disso desde a família, da escola, da comunidade de bairro até a Associação dos Magistrados Brasileiros. Muito obrigada.
No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, Rui Guilherme Souza Filho, vai falar sobre o combate à violência urbana. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Amapá é gostar também do interior. Como corregedor, eu já percorri todo o meu estado, então você tem que morar, você tem que gostar, conhecer, logicamente, os costumes, as tradições e procurar também socializar o teu conhecimento naquela região. Você não pode ficar fechado, sentado, mas sim se aproximar do povo, verificar quais são os anseios do povo e marcar a presença do magistrado na localidade. Estão abertas as inscrições para o 2º Seminário Internacional Direitos da Mulher, promovido pela Secretaria da Mulher Magistrada da AMB. Com o tema A Mulher na Construção da Paz, o evento vai ocorrer entre os dias 26 e 27 de setembro em Fortaleza. 300 vagas estão disponíveis até o dia 20 de setembro no site www.amb.com.br. Estamos de volta com o programa da AMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o engajamento do judiciário na defesa do meio ambiente e a redução da idade penal. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, Rui Guilherme Souza Filho, vai falar da violência urbana. Dr. Rui, nas cidades brasileiras, na medida em que a população aumenta, a tendência é o crescimento da violência. Como é que o juiz ele pode contribuir para reduzir o índice de violência urbana? Dizia o Romano que só há direito onde há sociedade. Então só há conflito onde há convivência. Se uma pessoa mora sozinha numa ilha, ali não tem por que existir lei, não tem por que existir polícia, não tem por que existir direito, porque não há conflito de interesses. Então sempre que há 2 pessoas, há a possibilidade de que as ideias sejam diferentes. E essas diferenças de ideias podem redundar em conflitos entre as pessoas, sobretudo quando estão em jogo interesses. Ora, quanto mais as cidades incham, quanto mais gente acorre para aquela cidade, aquela ideia romântica e tranquila das vilas antigas, em que as pessoas iam passear nas praças, botar as cadeiras nas calçadas e conversar, hoje isso nas grandes cidades nem se cogita mais. Saudades deste tempo? Deixemos isso para os românticos, não é? Porque o que nós temos que pensar é que a tendência é a evasão rural continuar. Então, na medida em que o homem se afasta da sua terra de origem, ele vai buscar maiores oportunidades de vida e trabalho nos conglomerados urbanos, nas cidades. Encontrará lá aquilo que ele veio buscar quando deixou o seu local de origem. Vai encontrar uma casa decente para morar, vai encontrar um trabalho digno, em que ele não seja explorado, em que haja uma retribuição justa do esforço que ele faz. Sabe-se que não. Então a violência vem daí, vem desses conflitos de interesses, vem das frustrações que causam, inclusive, o consumismo. Então, o trabalho é muito grande, o trabalho é muito vasto, o trabalho não se cinge somente à ação do magistrado, mas o magistrado como um homem consciente, como um homem ético, como um homem dotado de valores que fazem com que ele se torne capaz de julgar não as pessoas, porque o magistrado não julga ninguém. O magistrado só julga o que as pessoas fazem, as ações delas. E vai julgar de acordo com a prova dos autos, de acordo com o norte geral abstrato, que é a lei, baseado nos fatos. Bom, então o magistrado precisa de, como eu disse no início da nossa conversa de hoje, deste programa tão interessante, é preciso que o magistrado deixe aquela ideia de que o meu único compromisso é com a entrega da prestação jurisdicional. Não é. O magistrado do século XXI não pode mais agir assim, nem pensar assim.
ele tem que se inserir na sociedade, ele tem que retribuir para a sociedade aquilo que a sociedade contribui com impostos, e é desses impostos que o salário do magistrado, o subsídio do magistrado é pago ao fim de cada mês. Então, a violência urbana é inevitável, porque o conflito sempre haverá quando houver no mínimo dois homens presentes. E o que o Judiciário tem feito para auxiliar o combate à violência urbana? Muito pouco, muito pouco. Até porque a ideia geral que nós magistrados temos é que o Judiciário deve ser um poder inerte. Deve ser um poder, e até algumas autoridades veem que deve ser um poder amordaçado. E eu não vejo assim. Eu vejo que o magistrado tem o direito e o dever, a obrigação social de se engajar em movimentos que visem a formação de uma maior consciência social. Só com este trabalho de formação de uma maior consciência social é que há a possibilidade de se evitar aquela tendência natural do homem ao egoísmo, que faz do homem o lobo dele próprio. Só por aí. Não há outra saída. Pode-se esperar que uma maior repressão às drogas cause uma diminuição na violência urbana? O tema é extremamente polêmico. Há um país aqui da América do Sul que muito recentemente liberou a maconha. Permitiu que a maconha seja cultivada, permitiu que a maconha seja comprada em drogarias. E assim como a maconha, que é uma droga, é um estupefaciente como outros, entende? Ninguém é capaz de convencer de que a maconha é tão inócua quanto o tabaco, porque o tabaco ele próprio não é inócuo, pelo imenso mal que ele faz à saúde, como agente cancerígeno que é. Então, essa experiência muito recente ainda tem que ser motivo de observação pela comunidade mundial, porque em outros países existe a liberação do uso da droga, do tráfico. Não tem nenhum país que esteja diretamente interessado em liberar o tráfico, porque o tráfico vive da ilegalidade, vive da ilicitude. O que é proibido parece ser mais gostoso, o que é proibido tem aquela atração que, bem, se eu conseguir comprar esta droga, mesmo sabendo que se eu for comprar e se eu for usar, e principalmente se eu vou pegar para distribuir entre os meus amigos, eu posso ser preso por isso. Isso às vezes torna tão tortuosa a mente humana que torna, em vez de ser um motivo de coibir a ação da pessoa, até induz na busca de que aquilo que é proibido é mais gostoso. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Frederico dos Santos Messias, sou juiz de direito, titular da 4ª Vara Civil de Santos, estado de São Paulo. E para mim, ser juiz é uma vocação que nasceu desde o começo dos bancos da faculdade, onde me formei na Católica de Direito de Santos. E o dia a dia do juiz traz como um grande prazer a possibilidade de fazer justiça, que vai muito além do processo, de compor as lides em que as partes se envolvem e sair dali com a certeza de que elas caminham por um novo rumo em suas vidas. A dica que eu deixo para quem quer ser juiz é principalmente ter em mente que ser juiz é ter ética e bom senso acima de tudo. Agradeço ao juiz Rui Guilherme pela entrevista. Fico muito feliz de ter podido participar deste encontro, de ter podido lançar algumas das minhas ideias extraídas de uma vida inteira dedicada ao direito. Eu fui advogado durante 25 anos e depois destes 25 anos de minha vida, eu entrei para uma magistratura do meu estado, integrando a primeira turma de juízes do estado do Amapá. Então, posso dizer que foram 50 anos de militância jurídica, até porque eu comecei muito cedo, comecei em 1962, no escritório de advocacia de meu pai, em Belém. Então, de 62 a 2013, são mais de 50 anos, são 60 anos de experiência jurídica. E eu fico muito feliz de ter podido dar uma contribuição. Sei que não é uma contribuição profunda, nem o programa comporta
indagações de natureza técnica ou científica mais profunda. Mas fico muito feliz com a oportunidade e espero que de alguma forma a contribuição gere uma boa semente. Se cair na mente de ao menos uma pessoa as ideias que eu hoje tiver lançado, para que ela parta para a autoconversão, tornando-se alguém melhor, terá valido muito a pena este nosso encontro. Com certeza. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.